boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário sobre o atendimento socioeducativo na medida de semiliberdade, especificidades e desafios, o nosso tema central de hoje, um seminário adaptado ao contexto da pandemia, dentro da nossa ideia da diretoria socioeducativa, uma proposta que foi acolhida pela presidência da FASE para que a gente sistematicamente possa produzir conhecimento, promover uma interlocução com a academia e para que a gente possa trazer colegas que são referência no atendimento socioeducativo para dividir o seu conhecimento conosco. Então, o nosso propósito aqui é produzir conhecimento, dividir esse conhecimento, hoje com o tema de uma medida muito importante e que assume uma relevância maior ainda a partir do julgamento do habeas corpus 143.988, que traz uma conquista para o sistema socioeducativo no momento em que limita a lotação das unidades de internação à sua capacidade estrutural, e é nesse contexto, é nesse pano de fundo que a gente vai, então, falar sobre as particularidades dessa medida socioeducativa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Patel, eu sou advogada da Fundação de Atendimento Socioeducativo, hoje à frente da diretoria socioeducativa, e eu divido o espaço aqui hoje, tenho a honra de dividir o espaço aqui hoje, com a participação do secretário adjunto Egon, representando aqui o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, da coordenadora geral do SINASE, Gisele Cirilo, da minha colega, advogada do Programa de Semiliberdade Orgânica de Porto Alegre, Débora Perim, da minha também colega e diretora da Unidade de Semiliberdade de Caxias do Sul, Alexandra Bittencourt, e da minha amiga Ana Cláudia, que representa aqui todo o conhecimento e a nossa abertura com a academia, que vem oxigenar aqui as nossas ideias, os nossos entendimentos. E para a gente dar início, então, a esse nosso evento, eu quero convidar o presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo, Quarelo Almeida, para nos dar uma saudação inicial. Boa tarde a todos, minha saudação especial ao grupo que integra esse webinário, começando pelo nosso secretário adjunto, Egon Ketviski, minha saudação, que leva a saudação ao nosso secretário Mauro, a diretora socioeducativa Cláudia Patel, uma das idealizadoras desse projeto, a nossa coordenadora do SINASE, Gisele Cirilo, que só tinha este dia e só este horário para colaborar conosco, estava com a agenda lotada. A nossa advogada da unidade de Porto Alegre, a Débora, que tem uma experiência grande dentro das unidades. A nossa diretora da Semiliberdade de Caxias, a Alexandra Bittencourt, que qualquer uma das nossas diretores das unidades de semiliberdade poderiam estar fazendo esse debate, mas a Alexandra representa todos. E a advogada do Programa de Prioridade Absoluta do Instituto Alana, a doutora em Ciências Criminais, Ana Cláudia Citali, também ao qual agradeço pela sua colaboração. Poderíamos aqui estar discutindo vários temas previstos no artigo 112 do ECA, que estabelece as medidas socioeducativas. Poderia estarmos discutindo advertência, prestação de serviço, internação, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida. Mas é o momento de a gente debater e discutir sobre a semiliberdade, o que está previsto no ECA, artigo 120. É um tema bastante novo, pouco conhecido pela maioria da comunidade, tanto que dificilmente se encontra instituições que prestem esse tipo de serviço para a sociedade. É a semiliberdade prevista no artigo do ECA 120, onde é uma sentença ou através de ordem judicial é o cumprimento dessa medida, é privação parcial de liberdade, são medidas de a nível inicial ou de transição, é restrita, respeita a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, a responsabilidade é do Estado, da família e da rede a nível municipal. É uma maneira que existe de reintegração social do educando para a construção da nossa cidadania.
né? Existem dois tipos de administração, a pública, a orgânica ou a compartilhada. Hoje nós temos 8 unidades, mais 2 para serem abertas em Novo Hamburgo e Uruguaiana, temos 152 vagas, 72 jovens. Essa é a prestação de serviço da fase hoje a nível de Estado. Mas eu quero é que vocês debatam esse tema, mostrem para a sociedade o tema, que eu tenho certeza absoluta que muita gente vai se interessar. É um tabu a nível de fase, porque muita gente tem medo de trabalhar na semi-liberdade ou não conhece o tema semi-liberdade. Então, nós precisamos trabalhar também internamente esse tema para que as pessoas conheçam como se presta esse serviço, como é feito, e nós temos excelentes profissionais trabalhando na área. Eu desejo a vocês aí um excelente webinário e que a gente consiga atender o pedido do pessoal da semi-liberdade e mostrar a capacidade que nós temos e conhecimento do tema. Um beijo no coração de cada um de vocês e sucesso nesse evento. Obrigada, presidente Farela Almeida. E sim, o nosso propósito hoje é estar discutindo uma medida que é alternativa à internação e que vai estimular o adolescente a manter seus vínculos familiares e comunitários e, a partir de um monitoramento da equipe, estimular o seu protagonismo. E aí é nesse contexto que eu convido, então, para fazer a primeira fala como painelista, a advogada do programa de prioridade absoluta e doutora em ciências criminais, Ana Cláudia. Contigo, Ana. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu recebi esse convite com muita alegria para falar um pouco sobre a minha pesquisa, que contou também com entrevistas com colaboradores da fase, e, bom, também para falar um pouco, né, dessa minha trajetória de pesquisa, preciso também contar um pouco dessa minha caminhada, que em muitos pontos também se cruza com a fase, né. Em 2013, eu entrei no SAJU da URGS, Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, como advogada do G10, que é o grupo que trabalha com assistência jurídica de adolescentes acusados de práticas de atos infracionais. Então, foram muitas visitas à fase, grandes desafios, muitas vitórias e muitas derrotas também, né, nessa caminhada. E a partir daí, então, passei a me interessar cada vez mais pelo tema da justiça juvenil. Desde 2016, eu atuo no IBCCRIM como coordenadora adjunta do Departamento de Infância e Juventude, especialmente através de pareceres sobre reformas legais. Atuamos também no HC da superlotação, como amigos da corte, uma vitória, um avanço muito importante para o sistema socioeducativo nacional. Atualmente, então, eu trabalho como advogada do Instituto Alana. Então, essa minha trajetória, eu também sempre trabalhei muito com projetos de reforma legal, analisando projetos de reforma legal, como a redução, né, projetos de redução da maioridade penal, projetos de aumento do tempo da internação, e via se repetirem muitos argumentos, como aqueles utilizados no passado, com conceitos de discernimento, ou que os adolescentes, né, são conscientes de que estão infringindo a lei, por isso que se deve reduzir a maioridade penal, enfim. E me questionava como é que tinham sido inseridos na legislação brasileira, no ECA, alguns conceitos e princípios que servem como base para o ECA, né, como a brevidade e a excepcionalidade da medida de internação. Além disso, o ECA, ele é muitas vezes, né, na literatura sobre o tema, chamado de uma revolução. Só que muitas vezes, na prática jurídica, também percebia que tinha um amplo espaço, né, de atuação para o Poder Judiciário, de discricionariedade nesses processos judiciais. Então, eu percebia que o modelo do ECA ele não se afastava completamente daquele modelo anterior do Código de Menores. Outra questão, né, que me chamou a atenção foi a pouca produção de literatura sobre o processo que levou à aprovação do ECA, né? Como se deram aqueles debates, como foram definidos alguns pontos importantes, né? Por que 3 anos é o nosso limite de tempo de internação e não 5 e não outros, né? Por que algumas questões foram definidas? Isso a gente não encontra, né, na literatura. Geralmente nos textos sobre o ECA é destacado que ele seria um fruto de uma intensa mobilização social, e também, então, a gente tem muitas dúvidas, né, de como que isso aconteceu. Então, comecei a pesquisar, especialmente
documentos históricos, com entrevistas com atores relevantes, os próprios debates parlamentares no momento do ECA, para entender, né, quem eram as pessoas que participavam dessas disputas, o que essas pessoas diziam sobre os adolescentes, o que diziam sobre criminalidade, e qual a intervenção estatal considerada adequada para esse problema, né, para o problema a ser enfrentado. Então, eu acredito que essa perspectiva histórica, ela seja importante para a gente entender e refletir sobre como que a gente chegou até aqui, onde nós estamos hoje, e para a gente definir para onde é que nós vamos, né? Nos ajuda a encontrar um caminho que deve seguir sendo trilhado, né, pensando na responsabilização, mas também pensando em reflexões para mostrar trajetórias possíveis e sem deixar nunca de garantir os direitos dos adolescentes, né? Então, como foram as disputas em torno da definição do modelo do ECA? Como foi articulado esse movimento social que demandou e participou da elaboração do estatuto? Então, vou ser bem breve nessa parte, né, que eu acho que o mais interessante são as reflexões que vêm a partir disso, mas era um movimento de profissionais ligados ao atendimento direto da população de rua, inspirados nas ideias de Paulo Freire, contaram com o apoio fundamental da Unicef, que já estava desenvolvendo um projeto de alternativas de atendimento no âmbito da América Latina. Então, esse movimento pelo ECA, esse movimento que traz a brevidade e a excepcionalidade da medida, ele está profundamente relacionado a essa ideia de pensar, esse movimento, né, de pensar alternativas de atendimento, que não a internação, que não a privação de liberdade total. A situação dos meninos e meninas de rua era o foco desse movimento, foco também de pesquisas acadêmicas, então pesquisas que buscavam mapear a situação dos jovens e denunciar violências que eles sofriam, tanto nas ruas como nas instituições estatais. Então a gente começa a ter mais conhecimento, né, de quem são esses jovens, quais são os efeitos da privação de liberdade. Então esse novo conjunto de estudos veio nos ajudar a construir, então, esse novo arcabouço teórico, né? Então, esse movimento, ele começa na Constituinte para inserir a doutrina da proteção integral, com isso também foi uma estratégia, né, do movimento social. Então, com a doutrina da proteção integral, a gente passava a ter um código de menores inconstitucional, então a necessidade de um novo código para regular todas essas questões, daí vem o ECA, né, justamente nessa estratégia. Influência do movimento, fazer pressão nos parlamentares para que se comprometessem com essas pautas de direitos, e também indicando pessoas para integrar a comissão de redação do ECA. Também a gente teve debates sobre temas do ECA com os próprios adolescentes, textos inseridos a partir desses debates, né, que depois eram traduzidos para a linguagem jurídica, por exemplo, a questão de necessidade de revisar o direito, né, de revisão das notas escolares, porque muitas vezes os crianças e adolescentes de rua tinham notas baixas por sua condição e não somente, né, pelo desempenho escolar. Então diversos textos foram trazidos por demandas, né, dos próprios adolescentes, e eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar também nos próximos debates, né, que certamente enfrentaremos sobre mudanças legislativas, de trazer os adolescentes, ouvir a voz deles também nesses debates, o que eles pensam nessas questões é muito importante. No âmbito do ato infracional, as discussões eram travadas especialmente por juristas, advogados e promotores, e giravam em torno da natureza das medidas socioeducativas e do modelo processual a ser adotado. Tem uma história que né, nessa pesquisa eu encontrei, que eu acho muito curiosa, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não sei se, né, de conhecimento de todo mundo, mas me pegou um pouco de surpresa quando eu descobri. Que o termo, né, socioeducação, medida socioeducativa, ela vem de um poema pedagógico, de um pedagogo ucraniano, chamado Makarenko, que foi lido e interpretado pelo Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos grandes redatores, né, do ECA, e que ele gostou desse termo, socioeducação, que no contexto do poema tinha muita relação com uma educação social, era um poeta ucraniano, russo, que trazia uma educação social, uma educação para o socialismo, mas o Antônio Carlos Gomes da Costa gosta muito daquele termo e traz para o Brasil, adaptando, né, esse conceito para uma educação baseada em práticas pedagógicas e que tem uma centralidade também no conceito de trabalho. A gente tem, quem descobriu isso, na verdade, foi o Edio Ranieri,
na tese dele de doutorado do Instituto de Psicologia, da URGS, ele fala sobre a invenção das medidas socioeducativas, é um trabalho muito interessante, que também já fica de recomendação, né? Ficou muito claro nesse meu trabalho um conflito entre aqueles chamados garantistas, que defendiam um direito penal juvenil, e aqueles menoristas, que defendiam a manutenção do modelo anterior do Código de Menores. Então, eles diziam que o problema não estava na lei, mas na execução dessa lei, né? Até hoje a gente escuta também um pouco isso, né? Mas, basicamente, o que cada um defendia, né? Ambos defendiam uma justiça especializada. Porém, os menoristas, eles defendiam uma maior amplitude de discrecionariedade do Poder Judiciário, defendiam a realização de exames sociais e psicológicos, a indeterminação do tempo da medida, defendiam que a decisão deveria ser consensual no âmbito do processo, então muitas vezes eles diziam que não havia necessidade sequer de contar com um advogado, porque não seria pedagógico para o adolescente essa discussão e esse conflito de embates. Mas o central dos menoristas era que eles tinham uma visão positiva da intervenção estatal na vida do adolescente. Então, eles acreditavam que essa intervenção ela sempre seria positiva. Já os garantistas, eles defendiam que essa intervenção, especialmente privação de liberdade, vai ser sempre negativa. E, por ser sempre negativa, tem que ter limites, né, estabelecidos pelas garantias penais. Então, basicamente, essa é a diferença de visão deles. Mas ambos, acho que isso é muito importante ressaltar, que defendiam essa justiça especializada, esse âmbito especializado de atenção, né. Nesse momento, os parlamentares, eles não eram protagonistas desse debate, a palavra dos especialistas, a palavra dos juristas era muito levada em consideração, e então, como o debate era muito centrado em meninos e meninas de rua, a questão das desigualdades sociais estavam no centro, né, para explicar por que os jovens cometiam delitos. E os próprios parlamentares ressaltavam a negligência estatal com relação à juventude e mostravam os jovens como alvos de múltiplas vitimizações, né, ao longo da vida, como violência, maus tratos, a própria ausência de políticas públicas. No momento pós-ECA, a gente tem um momento de implementação do ECA, então poucas tentativas de mudança, assim, o discurso, né, pela implementação do ECA vinha muito forte, inclusive, né, no âmbito fático, só por volta dos anos 2000, a gente tem a mudança de algumas instituições de FEBEM para a própria fase, em São Paulo a FEBEM foi extinta apenas em 2006, então para a gente ver, né, que são mudanças muito recentes, e eu acho que essa memória histórica nos ajuda a ter consciência disso, né? São mudanças muito recentes, a gente ainda está trabalhando na implementação de diversas disposições. A partir dos anos 2000, 2010, passam a haver muitas tentativas de mudança, né? Com os jovens sendo tratados mais como perigosos, muita influência da psiquiatria nesse momento, discursos, né, de separação entre aqueles perigosos e aqueles que não são perigosos. A gente encontra mais discursos favoráveis à alteração do ECA, ao aumento do tempo da internação e outras medidas do que antes. Então, começa a haver novamente um conflito de formas de pensar a socioeducação, mas nesse momento voltado especialmente no âmbito parlamentar, né, enquanto aqui na sociedade civil, no âmbito profissional, a gente batalha ainda por essa implementação, a gente tem diversas medidas que buscam alterar o estado das coisas, né, do ECA, por assim dizer. Como eu destaquei antes, então, esse caminho histórico, né, de busca por alternativas de atendimento, por o peso da brevidade, da excepcionalidade, a importância que o meio aberto foi ganhando nesse momento, esse caminho sustenta as bases de uma prática que aposta no meio aberto, nas interações com a sociedade, né, e claro que eu sei que a semi-liberdade não é meio aberto, mas dialoga de alguma forma, né, com a sociedade, com as organizações do meio aberto, na superação da completude institucional de anteriormente, né, a instituição ela não é mais responsável por toda a problemática do adolescente, por todas as questões envolvendo o adolescente, então ela tem que necessariamente conversar com outras políticas, ela tem que se abrir para a comunidade. Foi muito importante para mim conversar com profissionais excelentes da fase que me ajudaram a pensar essas questões, o Alexandre Pacheco, a Erenita, o Troião, o Leonel, que possibilitou essa abertura de espaço, né, para conversar com todo mundo. E eles destacavam muito essa necessidade de repensar práticas e culturas institucionais
pautadas em valores antigos, né? Então, a semi-liberdade, ela também deve ser pensada nessa lógica da potência das relações com o meio aberto, porque é lá que o adolescente vai enfrentar os principais desafios da vida, e é nesse trânsito que a implicação dele com a medida também fica evidente, né? O comprometimento dele com a medida, e é onde a responsabilização pode se dar efetivamente. E pensamos, quando a gente pensa na socioeducação, ela deve se dar necessariamente nas relações estabelecidas com os adolescentes, né, e com as suas famílias. Importância dessas relações, desses vínculos, que são muitas vezes muito difíceis de serem criados e mantidos. E a intersetorialidade nesse âmbito também é fundamental para qualquer política envolvendo criança e adolescente, né? Por quê? Porque a proteção integral que o ECA traz, ele demanda esse olhar para todas as áreas da vida do adolescente. E a formação de redes, o estabelecimento de fluxos com outros serviços é fundamental para garantir esse atendimento pleno das necessidades, tanto do adolescente como da sua família, né? Porque a gente tem que cuidar também de quem cuida. O desafio, então, está em materializar essas determinações legais, que são, em muitos aspectos, recentes, que demandam, sim, uma mudança institucional, uma mudança de paradigmas. No âmbito legislativo, a gente percebe claramente a importância da intersetorialidade cada vez mais trazida nesse aperfeiçoamento do ECA. A Lei Menino Bernardo traz isso, o Marco Legal da Primeira Infância traz isso, a Lei da Escuta Especializada também, todas as legislações recentes que buscam trazer a intersetorialidade, né? E isso, então, diante da importância dessa atuação organizada e que vai além, né, da criação de fluxos e protocolos, mas que cada um tenha a noção do seu papel, das suas responsabilidades, e que tenha esse embasamento teórico em comum da proteção integral do desenvolvimento, né, do criança e do adolescente. E essa rede, esses profissionais, enfim, todos nós, na verdade, nós temos que debater sobre a violência institucional, né, que não é só aquela violência física, mas que violência é essa? Que prática levam à violência e que nós não queremos reproduzir, né? E isso demanda uma mudança de cultura, do simples atendimento, enfim, a intervenções voltadas para essa proteção integral. Então, eu acho que é muito saudável essa iniciativa da gente conversar, da gente pensar, porque cada vez que a gente debate sobre esses temas, a gente percebe profissionais que têm vontade, né, de se desacomodar e de mudar essa cultura, às vezes, muito pautada no Código de Menores, refletir sobre suas práticas, semear esses questionamentos, né, acho que é um esforço que vale muito a pena, porque também a gente sempre fala que muitas vezes se olha primeiro para o adolescente só depois que ele comete um ato infracional, né? Então, acho que são algumas perguntas que surgem a partir disso, de como romper esse ciclo, acho que também, né, da semi-liberdade, a gente tem que pensar essas questões. Como romper esse ciclo de violência? Quais as necessidades desse adolescente que levaram ele até esse resultado? Qual é o sentido da medida socioeducativa para esse adolescente? Tem alguma relação entre a medida e o delito cometido? A medida, ela faz sentido para esse adolescente? Então, né, como inserir práticas restaurativas nesse atendimento socioeducativo? A gente já tem diversas experiências bem-sucedidas nesse sentido. A TRD Zones, em Fortaleza, faz um trabalho muito, muito interessante, trazendo práticas restaurativas no contato com o adolescente, né, nesse estabelecimento de vínculos com o adolescente, não necessariamente aquelas práticas como o bastão da fala, enfim, ou círculos, né, de fala, mas práticas restaurativas como sendo parte do atendimento socioeducativo. Enfim, acho que é fundamental pensar, e me vale também num projeto que participei com a Cláudia, que foi muito interessante, acho que é para a gente pensar que socioeducação nós temos e que socioeducação nós queremos, né? Acho que essa pergunta ela é muito importante e deve sempre nortear o nosso trabalho. Para finalizar, que eu acho que meu tempo já está acabando, eu não sei quem é que estava certo, se eram os menoristas, se eram os garantistas, eu acho esse debate muito interessante, a gente pode debater mais sobre eles, mas é importante falar que eles ambos defendiam essa necessidade de um sistema especializado, que garantisse esse olhar para a proteção integral e considerasse o adolescente pessoas em desenvolvimento. E a neurociência ela vem nos ajudar a provar isso recentemente com diversos estudos. Que o cérebro, por exemplo, ele não é uma esponja, como muitas vezes a gente escuta, ele é uma casa, e para construir o telhado a gente primeiro precisa ter fundações sólidas. A gente precisa que essas fundações sejam sólidas. E essas bases são construídas na infância e na adolescência. E muitas vezes o que a gente pede para os adolescentes, isso a neurociência vem nos falar também, que entre os 15 e os 25 a gente tem
um momento muito importante, né, neurologicamente, que é o fechamento da área que vai trabalhar o controle dos comportamentos. Então, inclusive estudos criminológicos vão mostrar, né, que enfim, danos no cérebro, né, nesse lado do cérebro, podem causar alguns impactos, porque esse é o lado do cérebro que vai falar sobre o juízo de valor, sobre o que é certo ou errado, sobre a tomada de decisão, e é o que a gente pede dos adolescentes, né, e é o que eles estão nesse momento desenvolvendo. Então, a melhor forma da gente conseguir isso é ajudando esse adolescente a desenvolver essas habilidades, né? O que a gente quer dele? Que ele siga as regras, que ele respeite os outros. Então, é isso. E o que isso demanda, né? Um olhar específico para cada criança, para cada adolescente. Então, a neurociência vem nos trazer que quanto antes melhor, que é aquele foco na primeira infância, mas que nunca é tarde demais. A gente sempre tem brechas, né, para atuar aí. E eu quero deixar muito também, para finalizar, evidente que muitos conceitos, muitas doutrinas ainda estão em construção sobre a justiça juvenil, né? Muitas disposições ainda estão em implementação e muitas disputas seguem sendo travadas para definir os rumos da justiça juvenil, né? Como com relação à redução da maioridade penal, o aumento do tempo da internação, conceitos como a cessação da periculosidade, onde os técnicos deveriam, então, atestar que aquele adolescente não é mais perigoso. São diversas tentativas de mudanças na justiça juvenil que ainda estão em disputa, e isso demanda um diálogo, né, um debate sobre que socioeducação temos e que socioeducação queremos. Então, eu queria parabenizar por esse evento, pela oportunidade da gente refletir, né, o que a gente quer dessa semi-liberdade, quais os desafios e as potencialidades dessa medida, que são muitos, como construir uma semi-liberdade capaz de responsabilizar, de integrar socialmente, de garantir direitos também, e não perder de vista os objetivos do SINASE, né, como a necessidade de apresentar novas possibilidades, novos caminhos para que esse jovem ele possa se responsabilizar, desenhar e pensar num novo projeto de vida, e o mais importante, que esse adolescente ele possa se perceber para além da prática do ato infracional, né, que há outros caminhos possíveis. Então, por conta de tudo isso, eu considero que é muito importante a gente reafirmar esses direitos conquistados até aqui, essas construções conquistadas até aqui, e por que a gente tem, né, uma justiça baseada em princípios como a excepcionalidade, a brevidade da intervenção estatal, a intersetorialidade, a incompletude institucional, trazendo, então, a memória histórica como uma aliada para ajudar a repensar nossas práticas e também evitar retrocessos nesse campo, deixando bem marcado que essa é uma disputa e que ela ainda tem muito a continuar, né? Então, acho que é isso. Agradeço imensamente por estar aqui, também trazendo como uma forma de devolutiva, né, por todas as conversas, por toda a ajuda que muitos funcionários da FASE me deram ao longo desse tempo, dos encontros, das trocas, e parabenizar todo mundo, e fico à disposição para o debate. Nossa, Ana, coisa boa te ouvir, né, Débora? Muito bom, quero te agradecer imensamente, assim, em nome da Fundação, em nome dos colegas. Eu acho que esse resgate histórico, esse panorama histórico, esse parar para a gente rever a história é muito importante, e as perguntas, elas nos tiram, assim, dessa zona de conforto, né, e fazer esses momentos é muito importante para a gente repensar práticas. Esse momento hoje é um reconhecimento dessa nossa necessidade de olhar para a medida de semi-liberdade nesse contexto do habeas com um pouco mais de atenção, porque, sem dúvida alguma, ela vai ser um instrumento, né, para a gente conseguir implementar os efeitos dessa decisão tão importante para nós, tão importante para o sistema socioeducativo, e tu traz pontos, assim, muito sensíveis, né, como, por exemplo, a nossa articulação com outras instituições e com a rede de atendimento. E em outubro a gente inaugurou uma parceria com a FAMURGS para trazer os municípios para mais próximo da FASE, e tu traz pontos, assim, que até hoje na nossa prática são muito doídos, né, como essa ampla discricionariedade judicial, né, com essa indeterminação de alguns aspectos do estatuto,
Mas eu acho assim, muito obrigado, Ana, por todo esse panorama. Fica conosco no debate e eu peço licença para quebrar o protocolo, porque assim, eu acho que a Ana ela nos trouxe todo esse resgate histórico com relação ao tratamento jurídico ao adolescente em conflito com a lei, e eu queria passar para a Gisele, que é a coordenadora do SINASE, para depois a gente passar para as gurias que trabalham diretamente na ponta, porque daí eu acho que fica bem interessante assim essa costura. Então, Gisele, contigo. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar, né, o presidente da FASE, Antônio Farello, e em nome dele a toda a equipe, né, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, a minha antecessora, a doutora Ana Cláudia, parabenizá-la pela explanação, pelas questões que você trouxe, que eu acho que são primordiais e que vão muito além de uma medida especificamente, né? Eu acho que faz parte, inclusive, do nosso trabalho do dia a dia, colocar em perspectiva a socioeducação, e eu acho que isso fica muito presente em cada pequeno encaminhamento que a gente faz. Quero cumprimentar toda a equipe da FASE, vou tomar liberdade de fazer isso na pessoa da Jéssica, né, que foi a intermediadora do contato entre a FASE e a minha coordenação, uma querida, sempre muito solista, secretário Egon, a todos os que assistem agora, né, esse webinário, cumprimentá-los com carinho e agradecer pela oportunidade. Eu tinha, presidente Farello, quando do convite, né, e a Jéssica me explicou sobre a proposta de vocês de falar dos parâmetros da medida de semiliberdade, eu tinha, de fato, até preparado aqui uma apresentação em que eu falo muito pragmaticamente, às vezes eu engano as pessoas, eu passo a sensação de que eu sou pragmática, isso não necessariamente é verdade, mas a minha equipe brilhou aqui, a gente preparou uma apresentação muito pragmática acerca dos parâmetros da medida de semiliberdade, uma apresentação que eu faço questão de compartilhar com a equipe da FASE num segundo momento, mas pensando um pouco no momento que eu teria de fala aqui, eu fiquei me lembrando, eu coordeno o SINASE desde o início de 2019, da atual administração do governo federal, mas eu venho do estado de Minas Gerais, em que eu fui gestora do sistema socioeducativo por quase 10 anos, e eu tive a oportunidade, a honra e o desafio de ser superintendente de atendimento às medidas da semiliberdade, de ter uma superintendência exclusivamente dedicada ao atendimento da medida de semiliberdade por quase 2 anos. E as questões que perpassaram o meu trabalho de gestão naquele tempo, hoje, mais ou menos 2 horas antes desse evento, me ocorreu que eu gostaria de trazê-las aqui à mesa, à nossa arena, acho que muito mais até do que as diretrizes e do que os parâmetros pragmáticos, né, considerando a equipe super qualificada da FASE e, enfim, né, que tem propriedade do SINASE, dessas diretrizes e desses parâmetros que estão lá, porque eu penso, de fato, que a medida de semiliberdade, e aí passando por questões que a doutora Ana Cláudia coloca, né, que a professora Cláudia coloca logo no início aqui do nosso espaço, dizendo do habeas corpus, né, do Supremo Tribunal Federal, que trouxe aí, eu não vou dizer que trouxe um desafio para a socioeducação, que isso é quase uma piada, né, que a socioeducação é em si um desafio, mas eu acho que assim, enrobusteceu, né, o desafio com o qual nós já lidamos, mas acho que a semiliberdade, vivi essa realidade, né, a semiliberdade, ela se encontra numa zona cinzenta quando a gente pensa na socioeducação. Numa zona cinzenta entre as medidas em meio aberto, e eu penso que não é para qualquer pessoa que tenha uma mínima trajetória na socioeducação desconhecido o grande desafio que é o meio aberto, e a medida de internação, que vamos dizer assim, é o grande coqueluche quando a gente fala em socioeducação, a revelia da lógica principiológica do SINASE. Então, quando tive a oportunidade de trabalhar numa superintendência que se dedicava exclusivamente à estruturação e ao atendimento da semiliberdade, a primeira coisa com a qual eu me deparei foi, de fato, o desafio da equipe de execução
estruturar um trabalho, uma metodologia de atendimento, uma prática de atendimento que legitimasse a medida de semiliberdade no sistema de justiça, na rede e no sistema de garantia de direitos. Porque a realidade é que hoje, mais uma vez, a revelia dos princípios, né, e das diretrizes do SINASE, da questão da aplicação da medida menos gravosa, da excepcionalidade, da brevidade, a gente tem a medida de semiliberdade no Brasil extremamente não capilarizada, né? E aí me reportando a dados de final de 2018 início de 2019, nós tínhamos no Brasil 330 unidades de internação provisória e 123 unidades de semiliberdade. Eu acho que esse é um número que diz muito sobre uma inversão na prática daquilo que é a lógica principiológica do SINASE. E nós temos, né, todos nós que trabalhamos com execução, muito embora nós não tenhamos um número assertivo nesse sentido, nós estamos aqui no governo federal trabalhando nisso, mas nós temos uma certeza empírica de que todos nós que lidamos com a execução, atendemos no meio fechado, atendemos nos equipamentos de internação, vários adolescentes que, por muitas vezes, malgrado não tenham um perfil que lhes permita um atendimento no meio aberto, também têm um perfil que não é grave o suficiente para serem atendidos na internação. E, entretanto, estão na internação como uma consequência da não capilaridade e, eu ouso até dizer, da não legitimidade do atendimento à semiliberdade junto ao sistema de justiça, isso falando de um modo geral. É óbvio que a gente sabe que a realidade dos programas de atendimento e dos sistemas, né, que eles são satélites e interdisciplinares, o sistema de justiça, o sistema de garantia de direitos, são realidades tão heterogêneas quanto são heterogêneos os estados e as regiões brasileiras, mas, de um modo geral, eu percebo que o grande primeiro desafio é estruturar um programa de atendimento, uma metodologia de atendimento que seja legítima no sistema de justiça, no sistema de garantia de direitos, nos equipamentos públicos, não é? Aí pensando na inexistência da instituição total, na lógica da socioeducação, e pensando muito na dificuldade prática que nós temos de construir fluxos que sejam, de fato, performáticos, que funcionem, né, para os adolescentes que são atendidos em meio aberto, que são atendidos, sobretudo na semiliberdade, que se utilizam dos equipamentos públicos de prestação de serviços, e aí falando muito especialmente de todos os serviços, mas de uma forma muito sensível e muito especial dos equipamentos, dos aparelhos de educação, de escolarização. A gente sabe que, na prática, a gente tem um desafio muito grande, muito mais do que da inclusão, mas da manutenção dos adolescentes atendidos na semiliberdade na escola. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer à luz no debate. Assim, os meus 2 anos me permitiram a indução da conclusão de que essa construção da legitimidade passa sensivelmente pela construção de um programa político-pedagógico, né, para essa medida específica, mas também como uma forma de garantir uma resposta adequada ao adolescente, autor de ato infracional. Quando eu ouvia a doutora Ana Cláudia falando, né, sobre esse debate, esse embate, muitas vezes, histórico, que existe entre os garantistas, os menoristas, sobre a legitimidade do Estatuto da Criança e do Adolescente como uma legislação, como uma parte do ordenamento que, de fato, faça frente às nossas demandas de responsabilização, e há uma demanda que nós, né, que somos membros da academia, que somos atores da execução, que somos atores do SGD, nós não podemos nos iludir com relação à percepção desse debate. É um debate que, na arena pública, no senso comum, é um debate eminentemente de ordem pública e de segurança, né? Assim que esse debate é percebido e é conduzido na arena pública e no senso comum, mas o desafio eu me lembrei de
de uma palestra que eu assisti há quase 10 anos atrás, do Dr. João Batista Costa Saraiva, e que ele se perguntava, isso há 10 anos atrás, o que os defensores dos direitos humanos, né, o que os estudiosos, o que os militantes, o que os atuantes da seara dos direitos humanos, o que nós estamos dizendo, ou fazendo, ou deixando de fazer, que não alcança a população geral, né, que não alcança o homem médio, que não é, vamos dizer assim, permeável à percepção do debate público, da arena pública, né, considerada de uma forma geral. E eu acho que a grande questão é essa: nós somos premidos, de fato, pela questão da garantia de direitos, pela questão da garantia da brevidade, pela questão de uma resposta estatal que não seja mais gravosa do que ela precisa ser, considerando a capacidade do adolescente de cumprir a medida, considerando o ato infracional que ele cometeu, a trajetória infracional que ele tenha ou não, né, o aparato que ele tenha em torno de si, em termos de referências familiares e comunitárias, mas de um programa que seja, de fato, capaz de promover a responsabilização do adolescente e que nós sejamos capazes de comunicar. Eu acho que muito mais do que pelos resultados, né? Quando a gente pensa na política pública e no ciclo clássico da política pública, a gente sabe que esse ciclo termina, vamos dizer assim, com o monitoramento, com o que a gente pode chamar de aferição de resultados. Mas penso que muito mais do que isso, como nós conseguimos traduzir na estruturação de um programa pedagógico, de um fluxo com o sistema de garantia de direitos com a rede, que se traduza em um programa, que se traduza na percepção média de um programa que seja, de fato, capaz de promover a responsabilização do adolescente, capaz de propiciar ao adolescente condições de protagonizar um outro tipo de vida a partir da medida socioeducativa, capaz, de fato, e que tenha instrumental para subsidiar outras escolhas, né, que não sejam as escolhas, ou que ele não se veja refém das condições das quais ele eventualmente era e que o levaram ao ingresso num programa de atendimento socioeducativo. Então, eu penso, colegas, que esse é o grande primeiro desafio quando nós falamos da medida de semiliberdade, né? Muito mais do que nos ater aos parâmetros objetivos, às diretrizes objetivas, como se estrutura uma equipe, né? Quais são os aparelhos, quais são as políticas públicas que têm que estar diretamente envolvida nos trabalhos de condução técnica, de construção de fluxos, de encaminhamento, de fato, como capilarizar e estruturar esse programa de atendimento de forma que essa medida, de fato, possa sair da zona cinzenta que existe entre o meio aberto e o meio fechado. Né? Eu me lembro de quando assumi a superintendência, eu sou uma servidora efetiva da secretaria que executa as medidas socioeducativas em Minas Gerais. Eu me lembro que a grande maioria dos meus servidores se recusava a trabalhar com a medida de semiliberdade. Né? Olha, eu prefiro trabalhar numa unidade de internação. E isso, muitas vezes, pensando num cenário de superlotação, um cenário de superlotação que é, né, notoriamente conhecido, infelizmente, no Brasil, de 100, 110, 115% de superlotação, os servidores, né, pessoas que são cotidianamente capacitadas no SINASE, no ECA, em educação de direitos humanos, preferiam trabalhar na execução das medidas de internação do que na execução das medidas de semiliberdade, e isso advindo de uma descrença generalizada dessa medida como uma medida, de fato, que tivesse o condão de promover o processo de responsabilização do adolescente. A exemplo do que muitos nós que temos, né, experiências de troca ou já trabalhamos diretamente no meio aberto, percebemos também. Então, eu acho que o primeiro desafio da semiliberdade, ele não é um desafio pragmático, né, no sentido de sermos capazes de estruturarmos diretrizes objetivas,
diretrizes assertivas que vêm no arcabouço do SINASE e do ECA. O primeiro desafio da semi-liberdade, de fato, é um desafio programático, né? É como nós pensarmos e como nós traduzirmos essas diretrizes objetivas em um programa que, de fato, tenha esse condão de se legitimar com os executores, né, com os nossos operadores, os nossos servidores, com o sistema de justiça, com o sistema de garantia de direitos, e aí, voltando mais uma vez à brilhante fala da doutora Ana Cláudia, com o adolescente, né? Eu penso que uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando, né, nós começamos a trabalhar com a socioeducação é que, de fato, isso não é não é uma mera questão doutrinária ou academicista. A medida socioeducativa, ela tem que fazer sentido para o adolescente, né? Ele é preciso que ele seja capaz de entender por que ele está ali, né? O que cada uma das ações e dos encaminhamentos que são ofertados a ele naquele programa, aqui vem o encontro de cada um daqueles encaminhamentos, de cada uma das atividades em que ele é incluído ou não, cada um dos programas que ele é incluído ou não, aqui isso vem ao encontro, no que isso colabora, né, para aquele pacto que ele faz, de fato, de se responsabilizar quando do início da medida. Pensando muito nisso, nós aqui hoje, né, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, acho que imbuídos desse propósito de auxiliar na orientação da política, né, e no cofinanciamento, sobretudo, dos programas de atendimento às medidas socioeducativas do Estado. A gente recentemente, há menos de mês e meio atrás, aprovou um projeto referencial, e aí falamos de um projeto arquitetônico para a unidade de semi-liberdade, e eu acho que é algo muito sintomático, né, da nossa inversão de lógica principiológica, até mesmo no investimento das políticas públicas. A União, há muitos anos, dispõe de um projeto referencial para a unidade de internação. E até o ano de 2019 não dispunha de um projeto referencial para a construção de medidas de semi-liberdade. Né? Eu acho que isso é muito sintomático sobre o que mesmo nós que conhecemos a lógica, né, a lógica socioeducativa do SINASE, o que nós priorizamos de fato, né, na resposta da socioeducação que nós provemos nos nossos estados e aqui no âmbito federal que nós provemos como uma resposta de orientação à política. Né? E isso sem considerar vários outros fatores, como, por exemplo, a economicidade que a gente tem quando a gente compara o investimento num aparelho de atendimento à semi-liberdade e no investimento de um aparelho de atendimento à internação. Né? O Brasil, historicamente, preferiu gastar mais e investir mais na estruturação de aparelhos que atendem a medida mais gravosa, né? Isso também é muito sintomático, assim, de como, em alguma medida, a própria execução e a própria orientação da política pública de socioeducação se imbuiu dessa lógica inversa da aplicação da medida, né? E fiquei pensando também, sobretudo, na dificuldade que nós temos de trabalhar, inclusive a semi-liberdade, como uma medida inicial, que também é uma possibilidade, né? Que a legislação também é uma faculdade dada pela legislação, a semi-liberdade não necessariamente é uma medida de transição, né, entre meios aberto e fechado, mas a grande dificuldade que nós temos de referenciar, e aí quando eu falo nós, eu estou falando de todo o sistema de justiça especializada, né, juvenil, de referenciar inclusive o atendimento à semi-liberdade como um atendimento inicial possível, né? Sobretudo pensando nessa lógica de que quanto menos gravosa a medida que eu aplicar ao adolescente, melhor. Eu não sei, pessoal, eu não estou fazendo muito controle do tempo, eu imagino que a gente vai entrar num debate, né? Que hajam também outros expositores, então, de fato, eu acho que eu vou encerrando por aqui para não seguir muito adiante, mas eu achei fundamental trazer essas questões para a provocação do debate, para que a gente possa
as ir enfrentando aqui no decorrer da discussão. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, coordenadora Gisele, que já é nossa parceira, esteve conosco também no nosso seminário promovido em parceria com a FAMURGS. E, Gisele, é sempre bom para nós, atores do sistema socioeducativo, revisitar o SINASE, porque a sua implementação ainda é um desafio bastante importante, e eu acho que a sua fala se vincula muito à fala da Ana Cláudia, no que se refere a gente afastar práticas que possam estar influenciadas pelo antigo Código de Menores. E agradeço a sua aula e o seu conhecimento compartilhado aqui conosco. Então, depois desse panorama histórico traçado pela Ana Cláudia e revisitando os parâmetros estabelecidos pelo SINASE, uma das nossas inovações, entre aspas, nesses eventos que a gente quer produzir sistematicamente, é que a gente possa trazer os colegas, né? Nós temos muitos colegas que fazem um trabalho muito importante e de referência no sistema, poder trazer os colegas para dividir o seu conhecimento, também numa perspectiva de valorizá-los, né? Porque a gente sabe o quão complexo é o trabalho socioeducativo, e hoje os nossos colegas estão representados aqui pela Débora e pela Alexandra. Então, dentro de todo esse contexto e panorama que já foi traçado até aqui, eu quero passar, então, a palavra para Débora Perim, advogada do Programa de Semiliberdade da Regional de Porto Alegre. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui com essa banca, né? De mulheres, primeiro, né? Sem desconsiderar os homens, o secretário adjunto e o nosso presidente, mas é uma honra muito grande estar participando com mulheres que têm feito da socioeducação a sua lide diária. Eu queria, assim, ouvindo as falas, eu tinha preparado um materialzinho aqui, mas eu acho que é importante, antes, que talvez a Alexandra depois venha me complementar em algumas coisas, que não vai ser tão necessário eu falar. Eu acho que vai ser importante, Cláudia, eu falar um pouco do histórico da semiliberdade, né? Eu tenho 22 anos de fase, né? E o que ocorre? A gente teve, e acho que teve corretamente, eu não acho que foi equivocado, uma intervenção do judiciário muito grande nas últimas 3 décadas, tanto na era da FEBEM como agora na era da fase, tá? Acho que não foi equivocado porque realmente, em vários momentos, eles auxiliaram a fase a se tornar o que é hoje e auxiliaram a pensar as medidas de forma, principalmente, no processo civilizatório das nossas unidades. Quando eu entrei na fase 98, nós tínhamos uma unidade de semiliberdade para toda a regional Porto Alegre. Tá? Ela funcionava, se eu não me engano, ali no CIPIX, onde hoje é o CIPIX. Tá? E aquele início, quando eu entrei, ela estava na finalização dela, porque houve uma descrença do judiciário gaúcho naquela medida. O que acontece? Né? Como as outras 2 colegas falaram, a medida de semiliberdade ela é revestida de outros elementos que não estão na internação. É por isso que muitas pessoas que trabalham na socioeducação na medida de internação veem até com arrepio a medida de semiliberdade. Né? O adolescente que ele está na internação, ele está extremamente tutelado pelo Estado. E é por isso que o ECA ali baliza, dizendo que o quê? Que as medidas elas devem ser aplicadas na ordem inversa do que tem sido aplicadas, começando da LA para chegar na internação, e não da internação para chegar na LA. Né? Mas naquele momento, naquela conjuntura, no final dos anos 90, houve uma descrença na semiliberdade, porque a semiliberdade ainda... a gente não tinha ainda aplicação efetiva do ECA, estávamos tentando implementar. Em 96, quando foi a primeira tentativa de implementação do ECA, nós tivemos vários motins, inclusive denominando a casa, o ICM, né, Instituto Central dos Menores, como Casa dos Infernos, né, numa condição muito precária. Então, era uma outra conjuntura que não era do Estatuto de 90 ainda era do Código de Menores.
aqueles adolescentes que frequentavam a semiliberdade, a maioria foi criado e conduzido dentro da situação irregular, viviam a situação irregular na sua infância, né? Então, era um outro tipo de adolescente, né? Era um adolescente que muitas vezes já estava institucionalizado desde criancinha, né? Então, sabia mais da instituição, às vezes, que o funcionário que estava ali, às vezes, há 1 ano, 2 anos, atendendo ele. Nesse sentido do descrédito da semiliberdade, o Rio Grande do Sul optou, aqui no terceiro GIG, e irradiou para as outras, porque o terceiro GIG ele sempre foi, antes de ser terceiro GIG, mas enfim, a execução sempre foi o balizador das outras unidades, ele passou a não investir mais na semiliberdade. E, com isso, todos os outros juízes começaram a não investir. Então, de 96 até 2010, 2015, vamos colocar, nós não tínhamos semiliberdade no estado do Rio Grande do Sul. Nós criamos uma terceira medida que não há dentro do ECA, que é a internação com atividade externa. Essa medida não existe dentro do ECA, né? O que existe no ECA é que o juiz pode vedar qualquer atividade externa. A atividade externa ali que o legislador falou em 1990 era muito parecido com o que a gente conhecia lá no Estatuto, lá no Código de Menores como o ar livre. Quando o menino já estava há muito tempo enclausurado e se tirava ele para ir jogar uma bola na rua, para fazer uma atividade na rua e até desafogar as unidades, porque tu saía com 40 meninos e voltava com 3. Né? Então, o que vem ali da atividade externa é isso. Numa interpretação, que para mim é uma interpretação extensiva, que não poderia ter do artigo, nós criamos, por não conseguir digerir a semiliberdade, por não compreender que a semiliberdade é uma medida que não vai ter o fator da pressão institucional em cima do jovem, e assim uma dificuldade muito mais difícil de lidar com esse jovem, a gente investe na Equipai. E a Equipai se torna a nossa semiliberdade, entre aspas, mas com aquela referência institucional, constitucional em cima. E eu trago esse entendimento, porque se no Brasil já era difícil ter a semiliberdade, a gente vê que é muito menos unidade de semiliberdade do que internação, no Rio Grande do Sul já não tem semiliberdade. Vamos começar a ter, tivemos a primeira, fora as 2 de Caxias e Santa Maria, a primeira, uma terceirizada em 2002. Depois nós demoramos mais 10 anos para fazer outros contratos de semiliberdade, que hoje a FASE tem revisto esse modelo e tem considerado equivocado. Mas, enfim, né? Eu queria trazer um pouco da situação histórica para a gente entender que, na verdade, a FASE ela não tem know-how na execução da semiliberdade, ela tem que criar esse know-how. E antes de criar esse know-how interno, ela fez a terceirização, e com isso a gente tem perdido muito tempo. Né? A parceria com as ONGs, claro que elas são bem-vindas, né? Mas quando a gente trata de privação de liberdade, de privação de direitos, a gente tem um cuidado muito grande nessas parcerias. Por quê? Porque a gente já perdeu vários know-hows que a gente poderia ter com as entidades. A mais recente é o Círculo Operário Leopoldense, cidade onde eu moro, que tinha um know-how tremendo e que hoje ele se esvaiu, né, com a saída de toda a equipe, de toda essa ONG. Então, acho muito importante, Cláudio, o movimento que hoje a FASE faz em transformar em orgânica e ter o respaldo da orgânica, sem ter preconceito com as OSCs, né? Sem ter preconceito nenhum com as OSCs, que elas podem vir ser parceiras, sim, e podem vir a gerenciar alguns programas, sim, mas a FASE tem que ter esse conhecimento. A FASE tem que deter a experiência desse trabalho para quê? Para a gente não ficar, às vezes, com uma boia no meio do oceano, né? A gente, às vezes, tem liberdade porque a gente não tem conhecimento e nem referencial teórico, como disse as 2 colegas, são pouquíssimos escritos sobre semiliberdade. Tá? Eu queria fazer esse parênteses só para dizer que é muito complicado falar de semiliberdade aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque ela está sendo implementada de forma muito lenta, né? E sabendo-se que ela já era prevista no próprio Código de Menores, né? Ela era uma medida já prevista, mas também com pouca aplicação, com uma descrença na aplicação dessa. E, para mim, essa descrença
talvez a Alexandra pode me ajudar, vem justamente da dificuldade de trabalhar com aquele menino, né, que ou venha da rua, ou venha de uma unidade de internação, né, mas já com os seus moldes. E na semiliberdade, como ela é uma medida que ela não vai ter a grade, não vai ter algema, não vai ter os muros altos, né? Ela é uma medida que se torna muito mais complexa, porque esse menino a gente não vai conseguir formatar ele como a gente formata numa internação, né? Agora é assim, é assado, aqui é a regra, aqui é assim que tu tem que fazer, assim que tu tem que agir, aqui está teu plano de vida, e ele vai obedecer, porque às vezes ele é tão tutelado que nem o papel higiênico ele acessa, ele tem que pedir para alguém para acessar. Né? Então, lá na internação, ele está naquela clausura, no tutelamento. De repente, se abre as portas e ele está dando uma semiliberdade, que pode estudar na rua, que não vai poder fumar maconha na escola e voltar para a semi, que ele vai ter que se regular. E daí fica muito mais complexo esse tipo de execução. E é por isso que a gente vai, sim, né, Gisele, ter dificuldade de ter agentes, homens ou mulheres, trabalhando à frente desse serviço. Porque ele é um serviço que tu não adianta ir para o confronto direto com o guri. Tu não vai ter o atendimento especial para colocar o menino. Tu não vai ter a grade para dar o limite. Tu vai ter que dar o limite através da conversa. E dar o limite através do vínculo e da conversa é muito mais complexo. Né? Ainda mais para os adolescentes, como eles veem. Nós somos, na verdade, a última resquício do ECA para esse adolescente que todo mundo já falhou. Que a sociedade já falhou, que a família já falhou, que o Estado já falhou. É lá na semiliberdade que a gente vai ter o último momento de alcançar para ele dignidade, planejamento do futuro, qual é a importância da educação na sua vida, e assim por diante. Eu vou trazer aqui, eu trouxe aqui, né, algumas coisas que eu gostaria de dizer, assim, de falar, que é um pouco da experiência pessoal, mas também do que a gente estudou durante esse tempo. Né? A medida de semiliberdade, ela tem que abranger obrigatoriamente duas coisas que estão lá no artigo 120, né? Que é a escolarização e a profissionalização. Ambas são deficitárias na semiliberdade, porque a gente vai depender das escolas públicas e dos cursos profissionalizantes públicos. Né? A gente já tem trabalhado com a Cláudia a questão do POD ser puxado um pouquinho antes lá na SEMI, para esse menino já sair com um pouco mais estruturado, e não só depois no egressos ele ter acesso àquele curso e àquela remuneração. Mas a gente depende dessas duas coisas, da profissionalização das políticas que tem nas políticas públicas e da escolarização que tem na educação pública, né? E isso é uma dificuldade. Por quê? Porque o nosso adolescente, ele não vai ir para a escola, sentar numa cadeira, depois que ele ficou 4, 5 anos sem pisar numa escola. Ele não pode ir para uma escola que tenham meninos e meninas com 14, 15 anos e ele já com 17, já tendo ficado 2 anos internado numa instituição. Essa escola vai ter que ser diferenciada e essa profissionalização tem que ser diferenciada. Não é a profissionalização que se dá para um adolescente que não teve passagem, que está conseguindo fazer a sua educação por conta própria, que ele teve mecanismos próprios ou familiares ou sociais que já não colocaram ele naquele rumo da fase ou da medida socioeducativa. Esse que vem para a medida socioeducativa, tudo já falhou. Né? Ele não tem mais o que acrescentar, né, em termos de escola. Ele já está 4 anos sem ir na escola. Gente, eles chegam 4, 5 anos sem ir na escola. Né? Profissionalização, quando eles fizeram um curso, é mínimo, de pintura, às vezes um Calabria em Porto Alegre, eles trazem um Pão dos Pobres, eles trazem alguma coisa. Mas aqui a profissionalização e a educação tem que ser o elemento balizador, está escrito lá no ECA da SEMI, mas a gente tem uma dificuldade de inserção deles nisso. E conquistar o jovem adolescente para isso, né, é só com cursos diferenciados. E essa é uma batalha hoje da SEMI de Porto Alegre. O foco principal, então, é na conscientização e na educação, na convivência coletiva. Lá no fechado, ou lá antes de ele vir para cá, com o promotor ou com o juiz, né, ele talvez não tenha
ele não saiba o que vai acontecer com ele naquele momento da semiliberdade. Ali ele tem que aprender a viver em coletivo, a saber o limite do outro, né? E a cumprir as regras porque ele quer. Porque não vai ter ninguém dizendo para ele é assim, é assado, tem que ser assim, assado, porque ele vai sair pela porta e ele vai ir para a escola, ele vai sair pela porta, ele vai ir para o trabalho, ele vai sair pela porta, ele vai ter que se gerenciar. Então, a gente tem que trabalhar o jovem para quê? Para sua autonomia. Totalmente diferente da medida de internação, onde a gente não trabalha essa autonomia. Pelo contrário, muitas vezes nós não queremos que ele esteja essa autonomia, porque essa autonomia nos dá uma fragilidade no sistema. Então, olha que medida diferente. Eu vou trazer aqui um pouquinho de uma fala que eu citei num trabalho meu. A medida é do Menezes, mas ele cita Edgar Morin. A medida socioeducativa possui caráter de aprender a conviver, a viver junto. Um dos pilares da concepção da educação de Edgar Morin, sua natureza é interdisciplinar, de ordem jurídica, social e educativa. Cada ciência poderá identificar a natureza da medida, cabendo ao operador do direito a todas reconhecer. Se assim não o fizer, sonega-se a garantia ao adolescente da identificação da medida mais adequada como a resposta do ato infracional. Medida mais adequada, quando a SEMI se mostra adequada. E o próprio Sinase fala isso, e o ECA também, que deve-se observar que a semiliberdade, para quem já teve medida de internação, deve ser uma. A semiliberdade, para quem nunca esteve em medida de internação, deve ser outras. Hoje a gente não chegou ainda nesse patamar de ter duas semiliberdades. Por quê? Porque a gente nunca acreditou na medida de semiliberdade. Então a gente tem uma subutilizada, né? Na verdade, a gente devia ter duas. Uma para o menino que nunca teve internação, ir para internação, e outra para o menino que esteve institucionalizado, tutelado pelo Estado por meses ou anos, que vá para uma semiliberdade e fazer um outro caminho. Hoje nós temos esses jovens todos misturados, ou seja, não conseguimos nem o que o Sinase determina, e nem o que o ECA determina no 123 sobre a separação de perfil. Então, a gente tem uma estrada a caminhar ainda com esse jovem. A semiliberdade, ela vai nos trazer a restrição de liberdade de uma maneira diferenciada. E essa hoje é a nossa dificuldade, isso é o que a gente mais debate dentro da semiliberdade de Porto Alegre. Quando os meninos voltarem, como que a gente vai conseguir fazer que os adolescentes cumpram essa medida da forma mais adequada que se tem. Esse é o grande desafio hoje, é esse know-how que Porto Alegre precisa ter. A gente, toda vez que tivemos a parceria com as OSCs, a gente acabou padecendo, levando os guris para locais inadequados por conta das rescisões de contrato com as OSCs, né? Então, hoje, a gente precisa ter uma semiliberdade, como ela está, constituída, num espaço que, se não é o melhor, é uma casa dentro da comunidade, como determina o CONANDA, a resolução do CONANDA 19, e que lá na resolução do CONANDA, viu, Gisele, ele traz, sim, parâmetros da nossa estruturação de semiliberdade, ele traz, inclusive, a metragem por quarto, né? Como que deve ser a metragem por quarto? Considerando que os quartos sejam ocupados por, no máximo, 4 adolescentes, sendo no mínimo de 5 metros quadrados, com dimensão mínima de 2 metros por quarto individual, acrescentada de 1,5 metro por adolescente adicional, atendendo a critérios de conforto, segurança e viabilidade. Resolução do CONANDA 19. Ela traz que tem que ter um espaço de atendimento técnico, prevê espaço de atendimento individualizado em de grupo, considera que o número máximo de 20, né? Hoje a gente tem discutido com a Cláudia que o ideal seria 10, no máximo 15, né? Ainda mais que o ECA foi feito numa época que não existia grupos criminosos, né? Então, era um outro momento, quando foi feito o ECA, de adolescentes. Hoje a gente tem adolescentes que, infelizmente, são captados pelos grupos criminosos, que eu não gosto de chamar de facção, achei esse nome muito feio. São grupos organizados, ou quase organizados, ou bem estruturados, alguns, que captam os nossos adolescentes. Então, hoje, mais ainda, a gente tem que rever
esses parâmetros, né? Mas tem alguns parâmetros na lei não, na resolução, que a gente pode trazer para nos auxiliar a pensar na semi-liberdade. O grande desafio hoje, já terminando a fala, que eu acho que eu já me estendi demais, a questão do receber o adolescente e de desenvolver aquela medida, a gente aprendeu com a pandemia que ela não precisa ser aquele modelinho de vai para casa sexta-feira, volta na segunda, fica a semana com a gente, vai para casa sexta-feira. Ela pode ser diferenciada para cada adolescente. Tem um adolescente que ele pode, já na segunda semana, tá indo mais para casa, conviver mais para casa. E tem outro que não, que vai chegar na terceira, quarta semana, não vai ainda estar preparado para conviver, para ir para casa todos os finais de semana. A semi-liberdade ela tem que ser mais flexíveis, olhando cada adolescente e vendo quais são as suas possibilidades. Nós tivemos agora, durante a pandemia, um menino de 19 anos que morou 2 meses na semi-liberdade, mês em pandemia, porque era necessário isso. Ele saiu de um presídio, não tinha para onde ir e foi acolhido pela gente. E a gente dali construiu o plano dele até o desligamento. Né? Essas questões, com o monitoramento da visita estendida, tem nos auxiliado muito a repensar a semi-liberdade. O monitoramento da visita estendida tem sido um mecanismo eficaz, viu, Cláudia? Porque a gente consegue ver direitinho qual é o adolescente que está bem, qual é o adolescente que não está bem, inclusive qual é o adolescente que está aprontando, né? Mesmo que em tese, né? Mas que a gente vê que ele está muito desorganizado. E nisso atua mais fortemente, num caso, em outro. E eu vejo que a visita estendida futuramente vai poder ser usada quando todos os guris estiverem conosco, até mesmo para esses conflitos interpessoais que eles tenham. Né? Acredito muito na medida, acho que o Estado tem que investir um pouco mais, né? Pelos anos que não investiu, né? O Estado tem que ter o monopólio dessas medidas, ele não pode ficar na mão das OSCs, né? Ele tem que ter a retaguarda estatal para não acontecer o que aconteceu, de a gente botar 45 guris dentro do SECOMP, né? Então, a gente tem que ter essa visão que a gestão é nossa e que a gente tem que dar a devida retaguarda e que essa retaguarda não pode ser quando der o problema. Ela tem que estar vigente antes do problema. Queria trazer mais algumas coisas assim que eu, enfim, que eu trouxe, mas que eu pesquisei e queria falar, mas é muita, já teve muita. A fala das meninas foi muito enriquecedora, então não quero me aprofundar mais no que elas já trouxeram. Mas eu queria, mesmo em tempos que Freire está um pouco, apanhou um pouco aí do pessoal, tá? Mas eu queria trazer a função da educação é libertadora. A SEMI, ela é basicamente profissionalização e educação. Paulo Freire traz que a educação não é para domesticar. E, às vezes, eu que trabalhei muitos anos na internação, eu não digo que a gente domestica os meninos, mas, às vezes, me parece que a gente formata os meninos, né? A gente encaixota eles, né? E na SEMI, esse encaixotamento não dá, não funciona, porque não tem aquele institucional por cima, né? Então, a nossa educação na SEMI ela tem que ser libertadora, não para domesticar, mas para fazer ele ter uma visão crítica sobre o ato dele, sobre a vida dele, pensando o passado, planejando o presente e o futuro. Tá? Essa seria a minha fala. Nossa, muito obrigada, Débora, pela tua fala. Está sendo muito, muito parabenizada aqui pelos colegas nos comentários que eu quero ler e quero destacar na tua fala. Primeiro, te agradecer por trazer todo esse histórico do programa de semi-liberdade na Regional de Porto Alegre, porque, como bem disse o presidente, os nossos colegas têm muitas dúvidas a respeito dessa medida e trazer o fato de que a gente hipervaloriza a internação, né, em detrimento de outras medidas e acentuar essas diferenças, né, essa abertura para o protagonismo do jovem na medida de semi-liberdade, eu acho que é um bom início para a gente começar a aprender a trabalhar
na semi-liberdade. Então, muito obrigado, Débora, e peço licença antes de passar a palavra para a Alexandra, de trazer alguns comentários dos colegas que estão se manifestando. O Jorge Amaral dizendo, temática excelente e rara, há poucas referências bibliográficas e acadêmicas, e aí, Ana, ele pede o link do teu projeto de pesquisa. Eu acho que depois, no finalzinho, tu poderia nos passar o título da tua pesquisa, que o pessoal se interessou, tá? A gente quer registrar a presença do Pedro Santos, o nosso diretor do programa de Semi-Liberdade, já foi diretor do programa de Semi-Liberdade de São Leopoldo, hoje a Semi-Liberdade da Regional de Novo Hamburgo, que está estabelecida em Esteio. O Pedro nos diz uma das medidas mais desafiadoras, mas ao mesmo tempo com diversificadas possibilidades, um parceiro nosso também. A Daniela Andrade, parabéns, Ana, trouxe questões muito importantes que fazem sentido no nosso trabalho. Auxiliar o adolescente a se perceber para além da prática infracional e a desenvolver habilidades, experiências e vivências positivas. A Josiane Mon, importante, a Josiane, nossa colega, importante saber que temos na coordenação ginásio uma pessoa que conhece a socioeducação na base, teoria e práticas aliadas, para a coordenadora Gisele. A Daniela Andrade, é necessário investir mais na semi-liberdade, reverter essa lógica, esse descrédito, pois é uma medida com muitas potencialidades. Uma alternativa à internação com mais chances de trabalhar a individualidade dos adolescentes em contato com o contexto social. A Viviane, muito bom ouvir a Débora, parabéns. O Leonardo, excelente explanação, Débora, parabéns. E a Lúcia Capitão, Débora, sua fala aponta a necessidade da interação entre as SEMIs do Estado no sentido de reforçar o que já se avançou desta e implantação da medida no Rio Grande do Sul, mas também de buscar a qualificação e a aproximação dos parâmetros legais, invertendo a lógica da internação como a medida mais utilizada. Muito feliz porque os colegas estão participando bastante, né? E parabenizando muitos painelistas. E aí, depois dessas lindas manifestações, eu quero passar a palavra para a nossa diretora, então, do programa de Semi-Liberdade de Caxias do Sul, nossa colega Alexandra. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação imensa estar presente nesse seminário, né, o webinário de Semi-Liberdade, que há muito tempo nós da Semi-Liberdade já vínhamos discutindo e comentando sobre essa necessidade. E então veio a nossa diretora Cláudia, socioeducativa, né, o presidente Farello, e não, vamos fazer, e fizeram. Então, estamos aqui nessa tarde. Então, muito obrigada, né, pelo convite. Eu fiz algumas anotações aqui das palestrantes, né, que antecederam a fala. Então, a Ana Cláudia, né, que trouxe o termo socioeducação, né, que o professor Marenko, o autor ucraniano, né, que ele criou esse termo de socioeducação, né, que trouxe todo esse significado, então, bem importante, né. A Gisele, que trouxe o referencial do projeto arquitetônico para a semi-liberdade, né, que já é uma normativa do CONAD, né, e a Débora, que trouxe o histórico da semi-liberdade. Eu acho que é muito importante, quando a gente for falar de semi-liberdade, a gente ter esse histórico. E a Débora nos trouxe isso, né? O histórico da semi-liberdade, né? Colocou também que a fase, sim, precisa se apropriar mais da semi-liberdade. Eu acredito que sim, né? A gente precisa discutir mais sobre a semi-liberdade, conversar mais. Ela é uma medida bastante complexa, em que a gente está com o adolescente dentro da unidade, né? Que a unidade de semi-liberdade, ela é uma casa,
né? E como a Débora falou, não tem grades, não tem algema, e o nosso vínculo com o adolescente, ele tem que ser muito forte, o nosso diálogo tem que ser muito forte, né, para a gente conseguir trabalhar com esse adolescente que está conosco, né? Então, anotei essas observações da Débora. Também achei muito importante, Débora, que tu trouxe do POD, né? Do POD já começar um pouco antes na semi-liberdade, né? Que hoje os encaminhamentos para os egressos, né? São encaminhados, os egressos são encaminhados para o POD quando saem da fase, né? Então, se na semi-liberdade a gente já pudesse ter essa dinâmica, isso seria muito importante, né? Porque a gente sabe que a renda mínima para o jovem que está em semi-liberdade, que está tentando essa reinserção social, ela é fundamental, tá? Então, a minha fala de atuação vem da semi-liberdade, do Centro de Atendimento em Semi-Liberdade de Caxias do Sul, que eu atuo há 7 anos aproximadamente. Eu sou a pedagoga da unidade e hoje também estou como diretora, né, da unidade. Então, eu trouxe aqui, conforme a Cláudia me orientou, né, para a gente falar um pouquinho da semi-liberdade nesse âmbito pedagógico, né, essa medida com esse olhar pedagógico. Então, a semi-liberdade, no sentido pedagógico, está bastante direcionado para a preparação da vida em liberdade desse jovem. Então, na semi-liberdade, a gente vai dar muito foco nas potencialidades de cada jovem, porque ele está ali conosco institucionalmente, mas ele precisa ser inserido na escola, ele precisa ser inserido nos cursos de profissionalização, ele precisa estar inserido no mercado de trabalho. Então, a gente vai dar muito foco, muito olhar para a potencialidade que o jovem está nos trazendo. E, através disso, a gente trabalha muito com o quê? Com um projeto de vida. Então, na semi-liberdade, nós vamos trabalhar com esse sentido pedagógico do projeto de vida desse sócio-educando após a semi-liberdade, após a fase, né? E para isso, a gente precisa o quê? Conhecer esse jovem, né? Então, uma das medidas, uma das estratégias que nós temos é o PIA, né? A elaboração do PIA, do Plano Individual de Atendimento, além dos atendimentos técnicos, além dos projetos institucionais que temos internos, né, na unidade. E para fazer essa inserção, né, colocar em prática essa semi-liberdade, a gente tem que partir pelo básico, né? Então, esse jovem chegando na semi-liberdade, antes de qualquer encaminhamento, seja de matrícula, seja de construção de um currículo, a gente precisa garantir que ele tenha os documentos sociais básicos, que muitas vezes esse jovem vem direto da rua e não tem esses documentos. Então, é feito toda essa caminhada, né, todos esses encaminhamentos para que o jovem tenha acesso a essa documentação básica de certidão de nascimento, RG, CPF, alistamento militar, para que a gente tenha esse básico para conseguir fazer essas outras inserções, né? A partir daí, então, a gente vai começar a trilhar junto com o jovem, junto com a família, junto com a sua rede de apoio, né? Quais serão as metas, quais serão o projeto de vida desse adolescente, né? Uma dessas possibilidades e que é prevista e é exigida na semi-liberdade é a inserção, então, na escola, né? O acesso à educação. Então, a gente sabe que a educação é direito de todos. No caso dos adolescentes em semi-liberdade, que muitas vezes estão fora da escola há um bom tempo, né, possuem uma evasão escolar, né, de média de 2, 3 anos, distorção, seriedade, defasagem escolar, né, apresentando dificuldades de aprendizagem. Então, esse acesso, o jovem já tem toda essa dificuldade. E para inserir ele, então, a equipe da semi-liberdade
precisa estar muito articulada, né, com as secretarias estaduais e municipais de educação, para que garanta essa vaga escolar, para que garanta essa matrícula escolar, e garantindo essa primeira etapa de vaga de matrícula, a gente tem que garantir o quê? A continuidade dos estudos. Por isso que, desde o ano passado, nós aqui em Caxias, nós criamos um grupo de trabalho que se chama o GT da Educação e das Medidas Socioeducativas. Nesse GT, nós temos representantes do CASEME, né, que é da Semi-Liberdade, do CASE, dos CREAS, que atende às medidas certo, Central de Vagas, a Quarta CRE e a SMED, né? Então, esse grupo se reuniu no sentido de que a gente pudesse organizar um documento com fluxos, para que a gente, chegando o adolescente em qualquer uma das medidas, a gente consiga, com facilidade, né, histórico escolar, atestado escolar, a vaga, a efetivação da matrícula, né, porque a gente não pode demorar e deixar esse jovem esperando. Quando que vamos conseguir a vaga? Quando que vai voltar para a escola? Então, as coisas têm que acontecerem rápido, as coisas têm que serem dinâmicas. E essa é uma característica também da Semi-Liberdade. Na Semi-Liberdade, o cotidiano é muito dinâmico. Muitas vezes a gente atende um adolescente ou a família do adolescente mais de 2, 3 vezes, porque a gente está com o menino ali na unidade, a gente não pode deixar ele esperando. Então, o atendimento ele tem que ser imediato, a resposta tem que ser imediata, né? Então, esse GT construiu um fluxo de trabalho, né? E a partir daí, nós, das medidas, nos aproximamos da Quarta CRE, nos aproximamos da SMED, né? O que tem facilitado muito o nosso diálogo, o que tem facilitado muito a efetivação das matrículas, a conquista dessas vagas, né? Inclusive também no ano passado, agora eu me recordei, o ano passado nós conseguimos uma pauta em uma das reuniões dos diretores de escolas. Então, nessa pauta, nós das medidas, representantes das medidas aqui em Caxias, fomos até essa reunião, né, dos diretores de escolas e apresentamos as medidas socioeducativas, o que era a SEMI, o que era a internação, o que era a liberdade assistida, a prestação de serviços. E muitos dos diretores ali presentes de escolas não tinham conhecimento, né? Então, a gente precisa levar conhecimento para a rede de atendimento, a gente precisa levar conhecimento. Então, isso foi algo que a gente lutou bastante, a gente conseguiu essa pauta, né? Os diretores tiveram, assim, várias dúvidas, foi um momento bem bacana de realmente construção, né? E, a partir dali, também surgiu uma outra demanda. Sim, nós estamos levando o conhecimento das medidas socioeducativas. Agora, a gente precisa o quê? Um plano pedagógico diferenciado para esse adolescente na escola. Né? Que, como eu falei aqui, as dificuldades de aprendizagem dos guris, né? Que eles têm distorção seriedade, eles já estão afastados da escola há algum tempo, né? Já estão evadidos, né? Então, para eles terem o desejo de estudar, né? Aquele desejo de ir para a escola, é algo que precisa do nosso auxílio. Então, eles irem para a escola regular, é preciso um outro olhar de quem está lá na escola, um outro olhar dos professores, né? E esse ano, em função da pandemia, a gente não conseguiu dar sequência a essa outra parte, né? Mas foi um trabalho, assim, bem importante que eu quero deixar aqui registrado, porque a Semi-Liberdade, ela só vai existir de fato se ela tiver articulação com a rede de atendimento. Então, a gente tem que, sim, fazer esses grupos de trabalho, a gente tem que participar de reuniões de condica, dos fóruns de aprendizagem, né? A gente tem que ir atrás dessas alternativas de inserção,
porque a semi-liberdade, ela se faz da instituição para fora. A gente tem que garantir o acesso para os nossos adolescentes. A gente tem que garantir, sim, que ele vá para a escola, a gente tem que garantir os cursos de profissionalização, a empregabilidade. Então, a unidade de semi-liberdade trabalha muito da unidade para fora, para fazer essas garantias, né? Outro ponto que eu destaquei aqui é que, em função disso, os encaminhamentos para as atividades externas, fora do Centro de Atendimento em Semi-Liberdade, é um dos potenciais, né? Pois o jovem e o adolescente é constantemente incentivado a ampliar capacidades importantes do seu desenvolvimento, como, por exemplo, autonomia, responsabilidade, autocrítica. Então, a semi-liberdade, por si só, na denominação dela, no ECA e no SINASE, em que ela trata da privação da liberdade parcial, aí a gente já vê que ela é uma medida complexa. Como assim parcial? Eu posso sair da instituição, mas daí eu tenho que voltar. Eu posso sair, mas eu tenho que dar satisfação. Eu saio e eu tenho que cumprir horários, né? Então, isso para o adolescente é uma forma de poder estar desenvolvendo nele uma maior responsabilidade. Por isso que a semi-liberdade ela é tão desafiadora para o jovem. Ela é muito desafiadora para o jovem, né? O adolescente em que consegue, na semi-liberdade, né, cumprir uma semi-liberdade, retornar nos horários, dar satisfação de onde está, fazer os cursos profissionalizantes na comunidade, conseguir um trabalho, se manter trabalhando, né? Então, aí, numa avaliação, ele conseguiu, de muitas formas, realizar as metas do seu PIA, né? Alexandra, perdoe-me te interromper, mas só para a gente poder cumprir o horário, porque o secretário Egon, ele tem um outro compromisso, a gente pode combinar de tu finalizar 15h40 e depois, qualquer coisa, tu retoma a palavra, pode ser? Pode. Obrigada. Aqui, para mim, é 15h39. Não sei se eu continuo ou eu espero. Eu acho, então, que a gente só dá um intervalinho e eu quero passar, então, a palavra para o secretário adjunto Egon, para que a gente possa ter a participação dele, porque é muito importante a representatividade da secretaria nesse evento conosco. Secretário. Boa tarde a todos e todas. Ouvi atentamente desde o início. Quero saudar o presidente Farello, nosso grande presidente que bem conduz os trabalhos na nossa fundação, a diretora socioeducativa Cláudia Patel, a coordenadora geral Gisele Mineira, né? Quero dizer que estamos importando do vosso estado o CERDH, o Sistema Estadual de Direitos Humanos, de referência em direitos humanos, né? Estamos em contato com a secretária Elizabeth lá e já em seguida devemos estar cooperando, assinando uma cooperação com o seu estado e importando este produto muito bem elaborado e que foi muito bem aceito aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa secretaria. Quero saudar a advogada Débora com uma fala inflamada, apaixonada, sanguínea, que me cativou bastante, né? Débora, eu quero te dizer que sim, a escolarização e profissionalização é algo que está nos orientando muito aqui, tanto é que nós fomos ao estado do Rio de Janeiro buscar, ou pelo menos conhecer, a prática lá da Fundação Roberto Marinho, onde eles trabalham muito fortemente com a aceleração da escolarização, da seriação, e estamos trabalhando fortemente na questão da profissionalização também, com algumas medidas, alguns ajustes aqui através da secretaria, que é o órgão de política, é aquele que elabora a grande política e tenta fazer com que
dê certo, enfim, amarrando, obviamente, com aqueles que conhecem socioeducação, que é a Fundação. Quero saudar também a diretora Alexandra, me perdoe por ter atalhado aí a sua fala, né? Desculpa, é que eu tinha recebido um horário e me programei para já estar livre nesse momento, então peço perdão, tá, Alexandra, por ter te interrompido. Bem, a minha conversa inicial, minha fala inicial, parte do meu percurso profissional, tá? Dizer que, como policial militar de origem, né, onde eu trilhei e estarei fechando 33 anos de serviço agora em fevereiro, eu posso dividir a minha trajetória em dois momentos. O policial tradicional, aquele que se preocupava com a subsunção, doutora Cláudia Patel, né, olhando o fato, aquela famosa fotografia quando nas cadeiras iniciais do direito a gente vê, né, fotografa, olha se tá todos os elementos, subsunção, e aí com medo da prevaricação faz acontecer aquilo que o policial tem que fazer, né? E colaborei muito, né, confesso que colaborei muito para o inchaço da fase naquele momento em que vivia, acreditando que nós estaríamos fazendo aquilo que é correto, né? Porque cabe ao policial, constatado o fato, tomar as providências e encaminhar. Pois bem, lá nos idos de 2005, eu me questionei muito nisso, quando trabalhava em Alvorada, em que a lide do policial tradicional, eu comecei a me questionar o quão eficaz nós poderíamos estar sendo para aquela coletividade, fazendo aquilo que, tão somente aquilo que nós estamos fazendo. Na sequência, eu fui parar trabalhando dentro do antigo PCPA, Presídio Central de Porto Alegre, né? Chefiando um setor que é a SAT, que é o Serviço de Atendimento Técnico Profissional lá. Trabalhava essencialmente ali com os profissionais, advogados, psicólogos e assistentes sociais, fazendo o aporte técnico ali da população carcerária naquele momento. E ali nós tivemos algumas experiências fantásticas, ou seja, no sentido de conhecer pai e filho cumprindo sentenças, penas juntos, né? E questionando se a trajetória do pai não teria sido suficiente para levar o filho para outro caminho. E aí eu fui surpreendido, fazendo uma pergunta muito ingênua, né? Se ele já não tinha aprendido com a caminhada do pai dele. E ele disse, olha, para mim isso aqui é a minha segunda casa, eu cresci aqui dentro. E aí vendo também, um determinado dia das crianças recebendo os filhos dos presos, né? Fazendo uma ação ali de acolhimento para essas crianças, e eu vi algumas cenas assim que a gente viu que aquele jovem, ele seguiria exatamente o percurso de seu pai. Ok. Aí depois eu fui lá para Restinga, onde trabalhamos, e eu comecei a me questionar mais ainda, e digamos assim, que eu vi que a prática do policial tradicional levaria àquilo que a gente sempre fez, e aonde nós estamos chegando. E começamos a nos questionar sobre outras práticas de trabalho que realmente produzisse mais resultado, um resultado mais eficaz do que aquilo que estávamos fazendo. E viemos parar nessa secretaria, né? Questionando ainda mais tudo que eu vivi, tudo aquilo que eu fiz, e procurando outras práticas, né? Quer lá com o Instituto de Ciências Humanas lá da URGS, enfim, os PPGs que tem por lá, e com aquele número de professores que tem por lá, onde nós começamos a olhar outras questões e outras práticas. Bem, tudo isso para dizer que nós acreditamos muito em conhecer realmente, nesse momento, conhecer o ser humano, conhecer essa população de internos hoje da fase, e foi o que nos orientou muito e está nos orientando na busca do Observatório da Socioeducação, né? Nós entendemos que, se nós não conhecermos a individualidade e transformarmos o somatório dessas individualidades na política mais assertiva, acredito que nós não vamos ter muito sucesso, penso eu, tá? Isso é uma fala muito pessoal, tá?
Então, é por isso que nos somamos ao sistema que já era perseguido pela FASE, é um sistema registral, onde ali fica toda a caminhada, todo o percurso do jovem interno, e agregamos um segundo módulo que foi citado há pouco, que é do pódio socioeducativo, né? Foi citado agora na transição do jovem para a semi-liberdade. E acreditamos, sim, que esta caminhada da escolarização, da profissionalização, ela é, sim, o caminho que nós temos que perseguir. Só que, para isso, antes disso, nós temos que saber o que o jovem quer, né? E, mais do que isso, penso eu, quais são as suas habilidades? Porque nem sempre, me parece, o jovem sabe exatamente no que ele é bom, o que ele sabe efetivamente fazer, né? E para isso nós estamos também buscando um produto que é a identificação do perfil profissional, né? Pegando a experiência de um projeto que nos chegou lá no início dessa caminhada, na Alemanha, por exemplo, na Baviera, para que ele seja aceito, para que o jovem seja aceito numa determinada escola profissional, ele tem que antes necessariamente fazer este perfil, esse teste de identificação do seu perfil profissional. Porque senão, possivelmente vamos estar pegando um Egon que não entende nada de futebol, que não se dá bem com a bola e tentando escalar na seleção brasileira, e ele não vai produzir o resultado e vai se frustrar e vai ter que reiniciar sua caminhada. Então, estamos assim em tratativas, vendo possibilidades de agregar também ao Observatório da Socioeducação, de alguma forma, a identificação deste perfil profissional. Como órgão de pesquisa, fomentador, nós estamos ainda delineando tudo isso, tá? Esses dias, agregando mais uma informação, esses dias conversando com a Corregedora-Geral de Justiça, a desembargadora Vanderlei, ela gostou muito de conhecer o que se pretende através do Observatório Social, dizendo, inclusive, que se o Observatório estivesse pronto, já poderia ser uma ferramenta de pesquisa para redução, em razão do HC, do habeas corpus, para identificação do perfil que, além do 100%, pode dar vazão e ir para a semi-liberdade ou para outra medida, inclusive em meio aberto. Então, nós estamos depositando muita energia no observatório, pensamos no Observatório da Socioeducação como sendo, vamos lá, uma grande mesa, né, redonda, onde tem um assento todos os atores da socioeducação, judiciário, nem falo da FASE, que a FASE é da casa, é óbvio, é quem comanda o espetáculo, né? Mas o judiciário, o Ministério Público, aqui a educação, a assistência social e todos os demais atores, para que nós possamos pensar realmente de forma transversal no que é melhor na socioeducação. Estamos sonhando muito com esse observatório, emprestando muita energia e muita expectativa para esse observatório. E na fala, foi dito alguma coisa que o meio aberto era algo um tanto desconhecido. Quando nós buscamos o judiciário, também foi com a intenção de trazermos a outra metade da laranja, que é o meio aberto. E isso foi dito pela desembargadora que é muito possível. Então, nós poderíamos estar pensando num observatório com um meio fechado, mas também com o meio aberto juntos, pensando coletivamente ou de forma geral a socioeducação no estado do Rio Grande do Sul. Quando defendemos essa ideia junto ao então juiz do CNJ, Antônio Tavares, que naquela época estava no CNJ no tema da socioeducação, ele achou maravilhoso, até porque no antigo programa do CNJ, o Justiça Presente, no eixo 2, se falava justamente na qualificação dos dados da socioeducação, o que me parece que é um problema a nível nacional, né? Então, me encaminhando para a finalização da fala, dessa breve fala, o que nós queremos dizer assim para todos que falaram. Para a doutora Ana Cláudia, quando referiu a sua pesquisa, eu também quero, doutora, por gentileza, o link da sua tese, tá? Por gentileza. Para a doutora Gisele Sinazzi, eu quero dizer que o seu estado é muito rico e promissor e que bom que a gente possa contar com aquela parceria lá da CEDESE, né,
onde nós conhecemos aquela cidade administrativa e aprendemos muito lá, inclusive buscando rapidamente o pessoal da socioeducação para ver experiências disso que foi falado agora das OSCs gerindo casas, né? E colhemos algumas impressões já lá nesse momento, até porque agora nós temos que nos pronunciar sobre isso, aliás, em 3 casos novos que, oxalá, a gente consiga, né, Cláudia e presidente Farello, inaugurar ainda em 21. Necessitamos disso. Para Débora, para Alexandre, eu interrompi, já pedi desculpas, e para Débora eu quero te dizer sim, Débora, nós vamos trabalhar fortemente na escolarização e profissionalização, entendendo que o 120 ele não pode ser flexibilizado e tem que ser o nosso norte magnético. Isso a gente vai fazer através do observatório, eu tenho certeza disso. Tá? E dentro desta utopia, que me parece realizável, Débora, tu que é uma fanática defensora do Paulo Freire, né? Quero dizer, pessoal, que eu tenho aprendido muito com vocês. A gente está vendo realmente, tentando auxiliar vocês, obviamente, que vocês são os técnicos, os conhecedores da socioeducação, para que não aconteça, ou para que não se repita o que eu ouvi lá na Restinga, como eu sempre digo, né? Que eles tenham que conseguir o que todo mundo quer através do ato infracional. Então, termino a minha fala desta forma, dizendo que esta utopia realizável, que é o observatório, ela está acontecendo, o convite está na rua já, e parece que já encontramos uma possível empresa desenvolvedora para esse sistema, que é a base, né, doutora Cláudia, de qualquer pesquisa, são dados estruturados. Né? Então, é isso que a gente está procurando nesse primeiro momento, estruturar os dados, conhecer a nossa população, ver em cada jovem o que faz brilhar o olho, né? Para que a gente não fique adivinhando o que é bom para eles e eles participem do processo de dizer o que é bom para eles mesmos. E, a partir daí, a gente encaminhar a aceleração dessa seriação e, oxalá, quem sabe, um encaminhamento profissional para que nós tenhamos um presídio central, que hoje não é mais presídio central, esvaziado, né, por falta de repetição da caminhada infrutífera dos seus pais. Então, finalizo minha fala dessa forma, agradeço muito a possibilidade, presidente Farello, parabéns, diretora Cláudia, pela iniciativa desse webinário. Quero dizer que aprendo sempre muito com vocês. Eu estava escondidinho, mas ouvi o que todos falaram, tá? Então, fica aí o meu abraço a todos e todas, e parabéns mais uma vez, e toquem o evento, por favor. Eu vou pedir licença, eu tenho que sair verdadeiramente para uma outra reunião, tá? Que a gente justamente vai falar agora sobre a capacitação de 40 jovens da fase para virem trabalhar nessa secretaria aqui. Por quê? Porque se a gente não der o exemplo, pessoal, a gente não pode cobrar de ninguém. Então, começa por nós, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos e todas, tudo de bom. Muito obrigada, secretária. Eu acho essa iniciativa de levar os adolescentes para o CAF, assim, ela acho que materializa, assim, todo o nosso trabalho, e acho emocionante, assim, quando o secretário e o senhor se posicionam nesse sentido, de que nós temos que dar o exemplo e nós temos que criar oportunidades antes de instar a iniciativa privada. Então, toda vez que vocês falam dessa iniciativa, eu confesso, assim, que eu fico muito emocionada, porque eu acho que é isso, né? Nós temos que começar por nós, criar oportunidades para trazer a sociedade e a iniciativa privada para a vibe da socioeducação. Agradeço as suas palavras, e o Observatório da Socioeducação vai trazer conhecimento, né? E conhecimento, ele se reverbera em efetividade de política pública. Então, a gente também comemora muito a implementação do observatório. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Um abraço a todos e todas. Tudo de bom. Alexandra, te devolvo a palavra. Perdoe-me. Vamos lá, então. Deixa eu ver por onde que eu parei. Alguém me ajuda? Então, bom, então eu vou sintetizar aqui, tá? Já vou logo encerrar minha fala também.
Então, conforme eu estava falando, então, né, a semi-liberdade, então, precisa estar em constante articulação e qualificação da rede de atendimento local, né? Então, a gente tem que estar muito atento o que a comunidade, né, está oferecendo de cursos, as vagas de emprego. Então, a gente tem que estar participando muito dessas reuniões para conseguir realizar a inserção dos adolescentes, né? Mas, institucionalmente, né, internamente, nós também precisamos prever projetos socioeducativos internamente, né? Porque até a organização desse jovem, até a organização desse projeto de vida, desse plano de atendimento individual, a gente vai precisar conhecer esse jovem, conhecer essas habilidades, conhecer o que ele quer para a vida dele, o que ele vai tá impulsionando ele, né? Então, é muito importante que na semi-liberdade se tenha esses projetos, então, socioeducativos, né? Aqui na semi-liberdade, então, de Caxias do Sul, já há algum tempo a gente desenvolve o projeto O Protagonismo Juvenil e a Geração de Renda. Através desse projeto, então, a gente engloba todas as oficinas que são oferecidas. São oficinas ocupacionais, né? Mas que elas são mais do que isso. Não é simplesmente oficina ocupacional. Os adolescentes vão estar aprendendo uma técnica, eles vão aprender a gerar renda com aquele artesanato, com aquilo que eles estão produzindo. Então, essas oficinas, a gente começou lá no início do projeto, a oficina de biscuit, para fazer as lembranças de Natal para os familiares. E a partir dessa oficina, outros colegas socioeducadores, né, apoiaram e investiram nessa ideia. Então, hoje, além dessa oficina, a gente tem a oficina de pirografia, de sabonete artesanal, de bijuteria, de horta e jardinagem, de costura. Então, foram oficinas que, ao longo do tempo, foram se ampliando conforme a necessidade do adolescente, né? Porque nem todos os adolescentes vão se interessar por uma técnica ou outra, né? Então, essas oficinas, então, nos auxiliam, né? A gente conhecer mais esse adolescente se desenvolver também, e essa forma de geração de renda, porque a gente vai fazer o cálculo dos materiais que são utilizados, uma parte fica para o sócio-educando, outra parte fica para a oficina desse valor dessas obras que eles fazem, né, desses artesanatos. Então, tudo isso é muito educativo, muito pedagógico. A gente já teve situações em que familiares, as mães, se interessaram por aprender essa técnica das oficinas do sabonete artesanal, por exemplo, e a gente organizou para as famílias, para a mãe, né, desse jovem, para ensiná-los essa técnica, para que eles pudessem fazer, então, na sua comunidade. Então, a semi-liberdade, além do jovem, a gente precisa estar vendo quem é essa rede de apoio, né, quem é essa família, para que a gente possa também estar auxiliando eles, de alguma forma, e realizando alguns encaminhamentos importantes, né? Então, a rede de apoio, ela é muito importante para o adolescente. Então, na semi-liberdade, a gente busca muito isso. Quem é essa rede de apoio? É a mãe, o pai, é o tio, é a avó? Quem é? Com quem que a gente pode estar auxiliando esse jovem, né? Então, quero frisar isso, que é muito importante que na semi-liberdade se tem esses projetos socioeducativos internos, porque a gente vai precisar sim, né? Quero deixar também registrado aqui que a semi-liberdade, então a gente verifica, né, que o jovem tem uma maior possibilidade de escolha, né? Na semi-liberdade, diferente da internação. E por essa capacidade de escolha, né, uma das realidades que a gente enfrenta na semi-liberdade é um número considerável de fugas ou evasões, né?
Então, que os adolescentes acabam por N motivos, né, se evadindo da medida. Então, esse é um dado em que a gente tem que ter um olhar, que a gente precisa aprofundar sobre isso para saber o que está acontecendo, né. Outro dado que eu trago aqui, que em função, né, dessa nova decisão do Supremo Tribunal, que coloca o índice, né, que regulamenta o índice de adolescentes na internação, então possivelmente nós vamos ter, né, os adolescentes encaminhados para a semiliberdade, e aí a gente precisa também estar revendo, né, revendo esse fluxo, porque talvez a gente vai estar recebendo adolescentes que não estão tão preparados para o cumprimento dessa semiliberdade, né? Então, é algo que as equipes, nós vamos ter que organizar melhor esse fluxo, né, das equipes entre CASE, CASEMES, a internação e a semiliberdade, para a gente poder dar conta disso. Outro desafio que eu trago aqui também, né, é que a gente possa estar realizando, então, mais encontros como esse, né? Eu aprendi muito com esse encontro aqui, então fica aí a demanda para a nossa diretora socioeducativa, né? Que eu tenho certeza que os colegas que estão lá na Semiliberdade e os demais também gostariam de estar contribuindo ou dando sugestões, ou quando a gente está falando, vem algo, né? Então, que esse encontro seja o início, né? Para que a gente possa pensar mais na semiliberdade. Então, eu agradeço o convite e estou disponível para os questionamentos. Muito obrigada, Alexandre.